Olá, mulheres, aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos hoje, então, no nosso áudio 15 do livro A Face Oculta do Amor, Desmascarando o Espírito de Sensualidade, do autor Marcos de Souza Borges, da editora Jocum. Nós estamos no áudio 15, mas o nosso capítulo que nós estamos iniciando hoje é o 10, A Sensualidade e o Namoro. E é um capítulo muito esclarecedor, muitas coisas que nós colhemos no casamento foram plantadas na nossa fase de namoro. Eu creio que vai ser muito esclarecedor. Vamos lá? O período de namoro é uma das fases mais críticas na vida de uma pessoa realmente comprometida com Deus. Um relacionamento sentimental estará sendo nutrido e, por conseguinte, o desejo sexual acaba sendo fortemente despertado. Ter o equilíbrio espiritual que a situação demanda nunca é uma tarefa fácil. Uma vitória nessa fase pode refletir positivamente em todo o período do casamento, enquanto amargar certos níveis de derrota pode fazer germinar no futuro insegurança, ciúmes e desconfiança no relacionamento conjugal. Objetivamente, no namoro se estabelecem as bases espirituais para o casamento. No noivado, traça-se o novo plano de vida a dois, onde não apenas os privilégios serão considerados, mas o preço de viver a dois será devidamente calculado, e no casamento dá-se a união dos corpos. Obedecer a essa sequência, atingindo uma realização satisfatória nesses 3 níveis, irá proporcionar um relacionamento estruturado e estável. Inverter essa sequência, como tem sido praxe na sociedade, acarretará uma variedade de problemas indesejáveis, que podem condenar o casamento desde cedo a muitos reveses. Sabemos que todo sucesso real parte de uma vitória na esfera espiritual, onde pela fé e obediência edificamos a vontade de Deus. O apóstolo Paulo nos deixa uma palavra de exortação. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4:3-8. Este termo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, também pode ser traduzido como que cada um de vós saiba possuir a sua esposa. Essa palavra que traduzimos como esposa, no literal é vaso, que é a mesma palavra que Pedro usa quando cita a mulher como vaso mais frágil. Essa sabedoria exigida no namoro é caracterizada pelo domínio próprio, respeito e temor em relação àquele que nos dá o Espírito Santo, o qual é a provisão da vitória na sua expressão máxima. Aqui temos em pauta o eixo espiritual para o relacionamento de namoro, santificação e honra. Paulo traça limites para que o processo de santificação não seja neutralizado. Ele revela, portanto, o objetivo prioritário do espírito de sensualidade, que é a imoralidade sexual. Quando é falado de abster-se da prostituição, a palavra usada aqui é porneia, que abrange todo o contexto de imoralidade, falta de castidade, fornicação, prostituição e vários outros tipos de comportamento sexual ilícito. Conceitos básicos. Para entendermos de uma forma mais prática os limites de Deus no relacionamento sexual, vamos expor a definição de alguns conceitos básicos. Primeiro, a cobiça. É um sentimento interior do homem, pelo qual, embora não consiga aquilo que deseja, nutre interiormente de forma exagerada. A cobiça é a expressão de falharmos em renunciar às coisas que estão se tornando ídolos nas nossas vidas. Essa tem sido a causa interior, apesar de muitas vezes não ser reconhecida, de muitas depressões nervosas e sentimentos crônicos de infelicidade provenientes de desejos desenfreados e insatisfeitos. A cobiça fomenta ansiedades, tensões nervosas e pensamentos obstinados, que caracterizam um ambiente interno de derrota espiritual e estresse. 2. Lascívia. Concentrar em alguma coisa ou pessoa para despertar o desejo sexual
próprio fora dos limites e padrões de Deus é uma condição onde o desejo sexual assume uma posição dominante. Pensamentos viciosos e fantasias sexuais entram em ação, afogando a mente e escravizando a alma. É fundamental ressaltarmos que o principal órgão sexual é a mente. Precisamos investir na nossa santificação, principalmente na dimensão da nossa vida de pensamentos. Não permita que a sua mente se torne uma lata de lixo. 3. Defraudação. Despertar os desejos sexuais de outra pessoa, os quais não poderão ser satisfeitos corretamente. É uma agressão moral ou provocação, onde os valores e sentimentos da outra pessoa são desrespeitados, manipulados, abusados e seduzidos. É qualquer tentativa egoísta de ganhar mais por qualquer custo e por todos os meios, independentemente dos outros e de seus direitos. Ir além e ultrapassar os limites, tirando o melhor que puder, querer ter mais do que é devido. Fornicação. Relação sexual irresponsável, fora da aliança de casamento. Adolescentes e jovens são constantemente desafiados a fornicar para de alguma maneira conseguirem se autoafirmar perante os outros. Eles só esquecem, muitas vezes, de levar em conta o que pode vir a suceder depois de 9 meses. Adultério, infidelidade conjugal, prevaricação, quebra da aliança do casamento. Prostituição, comercializar o corpo, manipular bens, situações ou posições através da prática sexual. As bases para o namoro. Primeira, santidade. Vestes de linho e atos de justiça. A santidade é a roupagem da nossa fé e obediência a Deus. São atitudes que demonstram a justiça do reino de Deus. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19:8. A santidade no namoro é fruto do verdadeiro amor que inclui o respeito, o domínio próprio e o compromisso, onde, sobretudo, estamos dispostos a obedecer ao ministério do Espírito Santo, nos deixando ser convencidos e guiados pela verdade. Com Cristo, não queremos gerar uma mentalidade puritanista ou perfeccionista. Aliás, é indispensável distinguirmos entre a santidade verdadeira e o perfeccionismo religioso. A verdadeira santidade. A verdadeira santidade é você se separar para Deus, vivendo objetivamente para a sua glória e de acordo com os valores do seu reino. Uma mente dividida que oscila, possibilitando um ânimo dobre em relação aos propósitos específicos de Deus, peca frontalmente contra o espírito de santidade. Ser santo significa literalmente ser separado para um único propósito. A essência da santificação reside também numa fé inabalável, no sacrifício de Jesus e não no nosso esforço humano, onde tentamos compensar os nossos fracassos. O perfeccionismo religioso é uma falsa moral caracterizada pelo rigor exagerado do comportamento externo e no cerimonialismo. É um endeusamento de regras particulares sustentado por insegurança e justiça própria. É também caracterizado pela supervalorização do irrisório, onde se acaba coando um mosquito e engolindo o camelo. O perfeccionismo leva à intolerância, transformando conceitos em preconceitos taxativos e inflexíveis, mais baseados num padrão externo de comportamento do que nas motivações íntimas do coração. Regras relativas se tornam leis absolutas, e com isso as leis absolutas se tornam apenas uma sombra. Esta foi a síndrome dos fariseus. Mas Israel, buscando a lei da justiça, não atingiu essa lei. Por quê? Porque não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras, e tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9:31. O legalismo não é santidade, é apenas um disfarce de santidade. As pessoas que se afirmam num padrão externo de santidade, na maioria das vezes, estão compensando fracassos morais internos e ocultos. Acabam se anulando espiritualmente, sacrificando transparência e quebrantamento, tornam-se escravas da religiosidade. Quando falamos sobre a santidade no namoro, precisamos encarar as pessoas na sua totalidade, com as suas fraquezas, conflitos, sentimentos, crises, mas, acima de tudo, nutrindo a fé na verdade de que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. 2. A sensualidade, joia de ouro em focinho de porco. Quando se desfocaliza a santidade, se invoca a sensualidade. O desejo de lascívia é o padrão mundano que Paulo reprova. Esse é o padrão daqueles que não conhecem a Deus, onde a mente e a vontade estão subjugadas por desejos desenfreados. Este provérbio retrata com precisão o significado de um namoro permeado pela sensualidade.
Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Provérbios 11, 22. Percebe-se aqui a insensatez espiritual de se apartar do pudor, do recato e do respeito mútuo. Esse texto prega abertamente acerca da inconveniência da sensualidade no relacionamento de namoro. Ninguém colocaria um bracelete de ouro no focinho de uma porca. Ou seja, não adianta tentar embelezar aquilo que é imundo e repugnante. Precisamos tomar uma decisão muito definida em relação à base na qual vamos construir o nosso namoro e casamento. Sabemos que a sensualidade representa o caminho largo por onde o mundo nos induz. Percorrer este caminho pode ser o início de um futuro comprometido, condenado a muitas dores e traumas irreversíveis, ocasionados por um casamento frustrado. Isso tem sido um checkmate na felicidade de muitas pessoas. Meninas, então depois eu sigo a continuação, defraudação na área de casais, e eu creio que esse capítulo vai ser de bastante esclarecimento para as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês.